E a gente segue falando sobre esse pacote. Para isso eu converso agora com o Mário Sérgio Teles, que é diretor de Economia da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Muito boa tarde, Mário. É um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos assistem. Mário, a gente acabou de acompanhar essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando que essa taxação mínima de 5%, inclusive, ela mantém, de LCIs e LCAs, ela mantém esses títulos muito atrativos em comparação com essa alíquota média, e única que vai ser estipulada pelo Ministério da Fazenda, deve ser estipulada pelo Ministério da Fazenda para aplicações financeiras, independentemente do prazo de resgate. Queria entender, essa análise ela faz sentido, Mário? Veja, pelas notícias que nós já temos, Vitor, seria um aumento de 5 pontos percentuais na tributação da LCA e da LCI. Portanto, elas saem de 0 e vão para 5%. E o que a gente ouviu do ministro agora é que nas aplicações em títulos públicos, independente do prazo, a tributação iria de 15, que é o menor prazo, o menor alíquota, para quem deixa lá a aplicação por muito tempo, iria uniformizar em 17,5. Lembrando que no caso dos títulos públicos, se eu invisto menos tempo, a tributação é 22,5. Quanto mais eu deixo ali, a tributação vai caindo até chegar em 15%. Então, não parece que vai se manter o equilíbrio entre essas duas opções de investimento, porque se um sobe 5 pontos e o outro sobe 2,5 quando eu deixo por mais tempo, não necessariamente vai haver um equilíbrio. E o fato é que, para esses dois investimentos, que hoje são isentos, vai haver um desestímulo, porque a pessoa passa a pagar 5% de imposto de renda. Então, precisamos esperar como é que vai ser a medida legal, mas a princípio vai sim ter aí um impacto sobre a atratividade de LCA e LCI. Mário, o ministro também disse que essas medidas vão fortalecer a queda dos juros e também do dólar. Como? Veja, eu acho que existe uma preocupação muito grande com a questão fiscal no Brasil. Isso se reflete na nossa taxa de câmbio, que é o dólar, e, obviamente, as pressões fiscais acabam dificultando o controle da inflação e o Banco Central está praticando taxas de juros elevadíssimas. Então, ele tem razão no momento em que diz que o equilíbrio das contas públicas, quanto mais segurança no equilíbrio das contas públicas houver, taxa de câmbio tende a cair, portanto o dólar fica mais barato e facilita também a necessária redução de taxas de juros por parte do Banco Central. O ponto é como alcançar esse equilíbrio fiscal. A gente tem visto, até nas próprias declarações oficiais, que a solução tem que ser estrutural, que toda essa discussão em torno do decreto do IOF é para fechar as contas esse ano, eventualmente no ano que vem, e logo na sequência, em alguns meses, nós deveríamos ter nova discussão, porque o lado do gasto ainda não foi alterado. E nós entendemos na CNI que um ajuste fiscal de longo prazo, sustentável, tem que tratar da questão dos gastos, porque se ficarmos cada vez encontrando uma fonte de receita adicional para gastos que cada vez crescem mais, nós não vamos ter essas fontes, ou elas vão ser cada vez mais prejudiciais para o crescimento econômico. Então, o equilíbrio fiscal de longo prazo, sustentável, é fundamental, concordamos, mas é preciso discutir a questão dos gastos. Mário, fazendo o papel aqui de advogado do diabo, a gente sabe que essa revisão dos chamados gastos tributários, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem, inclusive, batendo nessa tecla há bastante tempo, ela envolvia, acabou de dizer o ministro, uma vontade de uma discussão um pouco mais ampla sobre benefícios fiscais. E aí a gente traz essa discussão exatamente para a Zona Franca de Manaus e também para o setor industrial como um todo. O setor estaria
disposto a discutir as medidas também constitucionais e uma revisão mais ampla dessa renúncia de arrecadação da ordem de 800 bilhões de reais, de acordo com dados do Ministério da Fazenda? Olha, acho que a primeira questão com relação a gastos tributários é que, apesar desse nome, revisão de gastos tributários significa aumento de receita, né? Eu acabei de mencionar que o equilíbrio fiscal sustentável de longo prazo, ele tem que vir com a revisão do crescimento dos gastos, né? Então, quando se fala muitas vezes gastos tributários, dá a entender que vão combater gastos. Não. Reduzir gasto tributário e aumentar a receita, tá? Dito isso, ó, discutir os gastos, né, se eles são devidos ou não, o nível dos benefícios tributários, eu acho que é sempre justo e sempre desejável. O país tem que estar constantemente reavaliando se aquelas renúncias de receitas, se elas fazem sentido, se elas levam aos objetivos econômicos, sociais e regionais a que ela se propõe. Então, a CNI sempre participou desses debates, já não é a primeira vez, e, obviamente, estamos à disposição para discutir nessa linha. O que faz sentido ser mantido e o que não faz sentido ser mantido. Porque nessa lista tem muita coisa meritória. Muitas vezes se dá a impressão, né, e até no debate, são gastos para grandes empresas. Mas quando a gente pega a lista, né, do que é considerado gasto tributário, lista oficial do governo, é encabeçada pelo Simples. O Simples não é para grandes empresas, né? Aí depois nós temos outros gastos também bem relevantes, como, por exemplo, cesta básica. Cesta básica não é direcionado a grandes empresas, é para reduzir o custo do alimento. Então, nos detalhes é que a coisa fica um pouco mais complicada, porque os maiores gastos tributários, eles têm um apoio muito grande até da própria sociedade, né? Eu citei aqui dois que têm um apoio fundamental. Mário, não, e você tem toda a razão quando fala da questão do termo gasto tributário, né? Que foi uma escolha deliberada do ministro Fernando Haddad, sim, visando a arrecadação, mas combatendo exatamente alguns tipos de benefícios tributários considerados ineficazes neste momento, né, a partir de uma revisão. Mas é interessante a gente continuar essa discussão, Mário, porque é tanto o Simples quanto também a cesta básica, elas não estão contidas nessa revisão, né? Mas essa revisão, na verdade, ela deve se dar, de acordo com o próprio ministro, depois dessa reunião com as lideranças partidárias, apenas daqueles benefícios infraconstitucionais. Deve ser uma revisão de apenas de 10% desse montante de 800 bilhões em renúncia fiscal que a gente, né, tem ali como dado oficial. Isso é suficiente? Veja, mais uma vez, se nós estamos falando de 10% de um total que estima-se, né, os dados já divulgados não apontam para esses 800 bilhões, mas digamos que sejam 800 bilhões, nós estamos falando em 10% dos que não são constitucionais. Então, a abrangência do que nós estamos falando é muito menor do que 80 bilhões, né, que seria 10% de 800. Então, é bem menor. E ainda que se faça, volta ao primeiro ponto que eu mencionei. Pode ser uma solução para esta questão emergencial de agora, né? Lembrando que o decreto do IOF teria um impacto de aumento de receita de cerca de 20 bilhões em 2025 e 40 no ano que vem. Então, é possível que, ao se discutir os benefícios infraconstitucionais, se alcance aí um valor para compensar total ou parcialmente o aumento do IOF, mas com os gastos em constante crescimento, ano que vem nós vamos ter que voltar a discutir outras alternativas de aumento de receita, assim como acontecerá em 2027, e assim continuamente. Então, a gente tem que discutir os gastos.
E gasto tributário, obviamente, eu volto a dizer, avaliar a efetividade, se fazem sentido, isso é permanente, tem que acontecer sempre, independentemente de necessidades fiscais como essa que está acontecendo agora. Pois é, né? Mas necessidade é gritante, até porque a gente vê esse cenário de restrição orçamentária, principalmente pensando nos gastos discricionários, mas até mesmo para o cumprimento dos gastos não discricionários, né? A gente tem um cenário fiscal bastante restritivo. E aí eu queria entender, por parte da Confederação, quais seriam as matérias ideais que deveriam estar sendo debatidas nesse momento, como uma alternativa assim aí, né, de uma arrumação fiscal pensando do ponto de vista da despesa e não de arrecadação. Nós temos participado desse debate, tá? E entendemos, até junto com outras, né? Não estamos sozinhos, estamos com outras confederações patronais discutindo essa questão com o governo federal, tá? E eu acho que a grande fonte de pressão, obviamente, são os gastos obrigatórios, né? Tanto é que você mencionou muito bem, os chamados gastos discricionários são aqueles que o governo pode controlar melhor, não tem que necessariamente serem realizados, eles estão sendo comprimidos porque os gastos obrigatórios crescem é, fortemente. Então, eu acho que nós precisamos discutir, por exemplo, a questão dos mínimos, né, o gasto mínimo com educação e saúde. Como que ele vai crescer? Ninguém está dizendo em reduzir os recursos para saúde e educação. Mas hoje, eles estão crescendo em termos reais, acima até da regra do novo arcabouço fiscal. Então, nós temos que pensar nessa questão, como colocar uma nova regra para crescimento dos gastos com saúde e educação. Outros benefícios previdenciários e assistenciais também têm crescido fortemente. Mais uma vez, por exemplo, no caso do BPC, já foi amplamente noticiado que, que existe um crescimento muito grande das concessões dos benefícios por decisões judiciais. O pedido é negado, a pessoa recorre ao judiciário e o judiciário concede os benefícios. E o BPC está crescendo muito pela concessão de novos benefícios. Isso tem que ser revisto. Para quê? Para que o benefício ele vá para quem realmente ele foi desenhado, para quem ele foi pensado, né? E muitas vezes isso não tá acontecendo. Então, nós temos que pensar uma série de ações no lado da despesa obrigatória. Por exemplo, servidores públicos, gastos com o pessoal também continuam crescendo. Tivemos reajuste recentemente aprovado que vai impactar também 2026, 2027. Então, tem uma série o leque de opções é muito amplo, mas temos que focar para controlar o crescimento dos gastos obrigatórios, porque no cenário atual, em breve, 2027, 2028, as despesas discricionárias elas praticamente não terão espaço no orçamento por conta do crescimento desses outros gastos. Conversei aqui com o Mário Sérgio Telles, que é diretor de Economia da Confederação Nacional da Indústria. Agradeço muito pela disponibilidade, Mário. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais.